Olá, meus amores! Olha, dei uma melhoradazinha aqui no nosso cenário. Vamos hoje fazer uma leitura geralzona. Ela vai ser uma leitura mais completa, mas com um tema específico. Eu senti de trazer para vocês falando sobre a questão financeira, negócios, financeiro, prosperidade, carreira, porque eu sinto que algumas pessoas, né, nesse final de ano, sabe, tá se questionando algumas mudanças. Eu acho que é o período, né, de reflexão. A gente fica muito assim, pensando como como as coisas poderiam ter sido e fica remoendo mais do que agilizando, sabe? Algumas coisas a gente fica no questionamento em vez de partir para a ação. Então, isso eu vou trazer hoje para vocês, porque eu senti. Aqui é muito assim, tá? Vamos lá, as minhas leituras, elas não são só previsões, né? Claro, elas vêm com o intuito da gente se direcionar, porque não existe futuro provável sem a pessoa que está fazendo as atitudes hoje seguir um caminho alinhado com aquilo, entende? Se eu quero perder tantos quilos, se todos os dias eu não me comprometer a comer bem, fazer o que precisa ser feito, isso não vai acontecer. Então, o intuito da leitura é exatamente você estar no ponto A e para o ponto B. E para ir para esse ponto B, você tem que entender o que está ali te atrapalhando para isso, tá? Muitas vezes a gente tem a nossa imaturidade e atrapalha um pouco o processo. Por isso que as cartas vão desvendar além do que a gente consegue enxergar, tá bom? Uma introdução sim um pouco maior, mas é isso aí. Para quem conhece ou para quem não conhece, vocês escolhem uma das duas opções. Vou colocar aqui a cianita. Não, cianita azul. Esqueci o nome agora, gente. Essa azul e tem a pedra da prosperidade, né? Que é a tá dando um branco. Pirita, essa aqui é calcita. Calcita e pirita, tá? Escolham uma das duas opções de vocês. Vamos entender aqui. Eu criei outro oráculo, mas não tá aqui. Ai, aos poucos a gente vai melhorando tudo. Então, escolha uma das opções de vocês, tá? E eu vou tirar aqui, mas eu vou deixar para revelação no final, tá? Eita que a energia tá forte. Então, ó, se você sentir no seu coração, compartilha, se inscreve no canal, porque aqui as leituras são fortíssimas, vocês já sentiram, né? Um aqui, um aqui. Ok. Então, vamos entender o que está precisando aí ser feito para transmutar a vida de vocês no negócio, no emprego, na área que vocês estão, tá? Vamos começar aqui pela opção número 1. Vou deixar essa aqui no cantinho. Vamos entender, tá? Vamos aqui. Gente, eu dou uma misturada com os baralhos. É um jeito meu, tá? Então, vocês interpretem da melhor forma. Peguem aquilo que faz sentido, lembrando que é uma leitura coletiva, mas aquilo que soar de bom grado, leva, porque faz sentido. Campo mental, emocional, espiritual e físico. Beleza. Vamos entender, vou deixar essa aqui do lado. Vamos entender o que precisa ser feito, previsões e tudo mais para essa situação. Comunicação, prosperidade, encontros, obstáculo, cegonha, novo aqui, coração. Vou considerar essas duas aqui. Vamos lá entender um pouco do que se passa. Deixa eu dar uma olhadinha. No final eu canto. Vamos lá aqui entender um pouco, tá? Por que eu puxei aqui emocional, mental, espiritual? Para a gente entender como essas áreas estão influenciando nesse teu lado do financeiro, entre... Ó, é porque aqui tá cortando, né? Eu tenho que colocar um pouquinho mais para baixo, mas ainda não aparece. A gente vai ajustando, tá? Então aqui, ó, nesse lado mental, saiu aqui o 4 de pentáculos, né? 4 de ouros.
Vamos lá. A tua cabeça, ela tá muito na ideia ainda do ganha-ganha, sabe? Como é essa ideia do ganha-ganha, Diana? É como se você tá querendo fazer saltos, mas você não tá disposta a investir naquilo, sabe? Você quer ganhar sem fazer 3 vezes mais esforço do que deveria, entende? Por exemplo, aqui no canal, eu vou crescer aos poucos. Talvez eu tenha que fazer mais de um ano repetido para eu conseguir bater os 1.000 seguidores. Eu queria bater, seguidores não, inscritos, né? Eu queria logo. Só que vocês entendem que eu vou ter que ter mais demanda de atitude do que retorno de fato. Então, aqui eu vejo vocês segurando o que vocês poderiam fazer nesse estado mental. É, por exemplo, olha, eu investi tantos mil numa mentoria, eu já queria que estivesse me dando retorno. Eu investi tanto em tal negócio, mas eu já queria que estivesse me dando retorno. Só que aqui a energia está falando que você está com a mentalidade de fazer menos e ganhar mais, quando na verdade você deveria fazer mais para ganhar mais. Mas entendendo esse tempo das coisas, que talvez você tenha que plantar mais para depois, de fato, você colher, sabe? É muito isso da mentalidade de eu investir tanto, mas eu vou fazer 3 vezes mais para que eu possa ganhar 3 vezes mais, sabe? Tanto que o teu emocional saiu a carta do louco, que vem com essa certa imaturidade ou inocência, sabe? Porque todo mundo aí vende a ideia que você vai ficar rico ou que você vai fazer pouquinho e vai dar tudo certo. Por um tempo eu até acreditei nisso, tá? Porque talvez era conveniente, era o que eu achava, o que eu queria. Não é o que eu queria, todo mundo quer boas condições, né? Se você está pensando em sair para um CLT, fazer algo do tipo, você quer melhorar a sua vida, só que às vezes não te cundam que tu vai ter que quebrar tantas barreiras internas para que você ganhe aquilo que de fato você merece, entende? Ou que você quer, o que você deseja. Então, pede aqui no teu emocional para largar com essa inocência. Precisa aparecer, vai aparecer. Precisa comunicar, vai comunicar. Precisa investir, vai investir. Tá com vergonha, vai com vergonha mesmo, sabe? Então, assim, não adianta querer novos saltos se está numa certa inocência. Isso aqui serve até para quem ganha já um tanto legal, porque você questiona porque seu dinheiro não dá, mas você está fazendo algo diferente do que você poderia fazer? Você está fazendo algum movimento sequer diferente? Porque se você chegou num nível e chegou num platô, para você sair desse platô, você vai ter que fazer movimentos. Não tem para onde, entende? Então, às vezes fica na lamentação, mas não muda a atitude, sabe? Não muda. Então, pede para você deixar dessa inocência, saber que você investiu, mas que você vai ter que agir, sabe? Não adianta, não adianta. Aqui no lado espiritual saiu o imperador. O imperador ele está refletindo essa soberania que você tem que procurar ter nos seus negócios, sabe? Assim, na sua vida e na sua questão espiritual. Talvez eu esteja conversando com pessoas que têm uma certa sensibilidade, tá? Então, é interessante vocês terem regularmente cuidados energéticos. Porque não há, principalmente quem quer trabalhar com espiritualidade, trabalhar com carta, trabalhar com essas coisas, às vezes o maior empecilho é a nossa frequência baixa para que outros seres cheguem meio que querendo bagunçar, sabe? Querendo bagunçar e você se questionando do seu potencial quando na verdade você está sendo influenciada. Então tá pedindo para ter realmente uma mudança nessa tua área financeira, carreira, essa soberania espiritual, esse cuidado diário, semanal. Dependendo da técnica que você faz, você pode fazer todo dia, tem técnica que você vai fazer mais espaçado, mas o importante é que você consiga. Gente, acorda e dorme orando, fazendo aquilo que você acredita, se protegendo, sabe? Fazendo algo que, que realmente vai te ajudar, sabe? Assim, como proteção. Não precisa ser uma técnica, mas aquilo que a gente está falando ali tem muito poder, sabe? Tem muito direcionamento. E está pedindo essa sabedoria, porque às vezes os seus questionamentos é muito mais influência de quem não quer que você faça, porque a gente não está aqui nessa terra porque a gente é santo, tá? A gente está aqui porque a gente precisa
plantar bastante, né? Então, assim, ninguém é santo. E se você não tem esse cuidado, você fica querendo viver através da espiritualidade, romantizando, mas esquecendo de que você precisa ter essa soberania espiritual. A palavra que vem é essa. No teu corpo físico, aqui está falando sobre olhar para ele de forma. É como se o teu corpo ele carregasse muitas memórias ainda de coisas que você passou, né? Onde você se omitiu, onde você se anulou, onde você fez mais pelo outro do que para você. E pede para que você tenha muita paciência de forma emocional, assim, não se cobrar tanto, não se diminuir, não ficar se olhando no espelho e enxergando o pior, sabe? Olhar olhar para você como alguém que batalhou muito para fazer algo e que o teu corpo ele vai respondendo aos poucos de acordo com o que você for mudando. Porque quem não sabe, o corpo ele carrega memórias e ele é o nosso pilar de atração, de prosperidade. Ele que puxa e ele que repele muitas vezes. Então, ele vem de uma. É como se ele viesse de uma jornada, de uma época que ele teve que segurar muito tranco, sabe? É como se ele tivesse tendo que segurar a estrutura de tipo, você não tem energia, mas você está fazendo. Você tá muito cansada, mas você não sabe descansar. E isso tá reverberando no teu financeiro, na tua carreira, mas esse não, ele vem também, eu sinto que vem da parte de relacionamento, vem das amizades, vem dos meus que você vem andando, vendo que se encaixa aí, que você andou dizendo muito sim para os outros, não para você, carregando às vezes responsabilidades, estruturas, fazendo coisas que você não queria. Então é como se o teu corpo ele tivesse somatizado, sabe? Ele tivesse pegado para ele o trancão. É que nem quando você passa muito tempo sem comer e o seu corpo, ele é muito inteligente. Ele vai entrar num modo que ele vai estocar para que você não passe necessidade. Então, o teu corpo, ele é inteligente, mas ele não só processa o alimento, ele processa as emoções também. Então, aquilo que você não veio dissolvendo com pensamentos, com atitudes, colocando em primeiro lugar, ele recebeu muita coisa. Então tá pedindo essa paciência, esse olhar mais amoroso em vez de julgativo, porque foi uma fase. Só que você entende que ele também vem interferindo aqui no teu, na tua carreira, no teu profissional, porque às vezes a gente acha que o profissional é só fazer, 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 mas é uma estrutura toda. Por isso que eu tirei esses campos aqui, para a gente entender como é que está o nosso mental, como está o nosso espiritual, porque esse complemento vai direcionar a nossa vida, entende? Então, assim, vamos mudar essa mentalidade do que tem que ser feito, como tem que ser feito. Talvez agora, nesse momento, tá, meu amor? Você vai ter que entender que você vai ter que fazer mais para poder ter o retorno que você quer. Sair dessa inocência emocional, de sair do lugar da criança mesmo, sabe? Que espera que os outros digam, ou a melhor forma. Muitas vezes a gente ganha pela persistência, então tá pedindo persistência. Soberania espiritual, tá? Soberania espiritual, o cuidado, ele é indispensável, mesmo que você não trabalhe com práticas espirituais, espiritualistas, o que você acreditar, mas até no ambiente contábil, por exemplo, tem muita energia, tem tudo. E o que define o teu bem-estar é a tua segurança energética, sabe? Senão você tá pegando tudo ali de todos. E o corpo tá pedindo esse olhar mais amoroso de que eu te vejo, eu te reconheço. E eu não vou te cobrar tanto agora, porque eu sei que você se esforçou o máximo que você podia, tá muito nessa energia, tá? Vamos lá para a gente tentar entender como a gente pode melhorar fora tudo isso, né? Vamos lá. Eu vejo que você aqui veio participando de muitos encontros, seja eles online, offline, com pessoas, sem pessoas. É como se você viesse numa sequência de participar de muitos grupos, de ter muitas trocas, de conhecer pessoas. Você comunicou muito, você conversou muito, sabe? E isso é uma ótima bagagem para o que você está querendo desenvolver, tá? Mas você precisa entender que é como se
as trocas, elas te engrandeceram e agora você vai ter que pegar aquilo e amplificar com a sua mentalidade, com como você pensa, para tirar proveito. É como se, sabe quando você lê um livro? O teu livro foi as pessoas, foram as trocas. E a partir desse livro tu vai criar algo extraordinário na tua vida, na tua carreira, porque são experiências, são pessoas que você conviveu, são coisas que te trouxe um repertório, uma bagagem que vai fazer você ter novos insights, entende? Novas ideias sobre o que você pode fazer. Então, conversou, encontrou, capturou, chama de mimetizar, né? Você pega todas aquelas informações e vai fazer uso daquilo na tua vida. Então, esse é um tempo disso, tá? Não mais de tantas conversas, mas sim implementar aquilo que você já vem sentindo aí no seu coração. E eu acho incrível que saiu a árvore, né? A árvore ela fala muito sobre raiz, sobre prosperidade, sobre frutos, sobre família. E o que eu sinto é que você vem nessa caminhada de muito plantio, de aguar, e é como se essa árvore agora fosse florescer. Mas ela vai florescer e ela tem e precisa florescer num lugar de maturidade, sabe? Nesse lugar de estrutura emocional que eu falei ali nas 4 cartas aqui de cima. Ó. Não sei, não vai dar para ver. Vou colocar aqui bem embaixo. Então, nessa estrutura aqui, vocês precisam dessa nova estrutura aqui. Mesmo que não dê para, acho que não dá para enxergar, né? Precisa vir desse novo lugar, mas isso está guardado para você, isso está vindo para você. Mas é o que eu falei, a gente precisa de estrutura. Tem aqui no obstáculo um homem, tá? Uma dificuldade. O que é que eu sinto? Pode ser que inconsciente você esteja ligando a sua prosperidade, a sua capacidade de ser muito próspera ou decolar no seu negócio, à imagem de algum homem. Seja um familiar, seja um marido, seja algo. Você acredita que a sua limitação pode vir dessa pessoa, sabe? Como se por essa pessoa ser mais acomodada ou não ter tanta ideia visionária que nem a sua, você talvez esteja atrelando o seu problema a essa pessoa. Ou como é que eu posso falar? Na situação também de querer ser a provedora, né, para fazer coisas que você, tipo assim, o teu marido ganha X, ele não, hoje atualmente ele não pode ganhar além daquilo, e você quer muitas coisas ainda. E você atrela essa pessoa, ou a falta dessa pessoa, porque se tivesse uma pessoa com você ajudando, você conseguiria muito mais. Mas eu quero que você entenda aqui que isso é um ponto de vista. Isso aqui é um ponto de vista. Se você acredita que você precisa de alguém para ter mais, é um ponto de vista. Você precisa, de fato, entender o que você precisa fazer para ter mais. Se você acredita que a pessoa que está do seu lado é um empecilho, não é sobre a pessoa, é sobre o que você enxerga de você para se permitir fazer mais. Entende? Então, tudo é um ponto de vista. Então, talvez você venha com a ideia de que aquela pessoa te atrasa, quando na verdade ela está te ensinando uma simples coisa: olhar para você. Entendeu? Olhar para você. E vem muita novidade por aí, tá? Vem muita novidade e tá pedindo um certo encerramento nas questões emocionais, no sentido daquilo que não faz mais sentido para você, sabe? Aquilo que ideias, pensamentos, comportamentos que não vão mais te preencher, não faz sentido. Ah, eu fico remoendo porque tal dia eu tenho conta para pagar e toda a vida é desse jeito e não sei o que, e chororô, e as coisas não andam para mim. Cancela isso. Chega dessa postura. Chega dessa postura. Vamos agora implementar uma nova postura. A postura de que tá, chegou mais uma vez, eu estou andando, eu não estou mais como antes. Como é que eu vou fazer para resolver? Como é que eu vou fazer para desenrolar? Porque eu vou conseguir, eu sou capaz. Fácil não é, mas você não tem outra escolha, tá? E assim, saiu a carta da criança. Essa carta ela tá trazendo um sentido um pouco pessoal também, tá? Aqui. Mas vou trazer o sentido aqui para vocês. Alegria no que vocês fazem. Tem muita gente que fala da criança ferida, né? Que ela fica meio que tentando nos proteger de fazer certas coisas. Por exemplo, eu quero pular de paraquedas, mas a minha criança interior ela tem muito medo. Então, só em pensar eu já começo a me tremer e fico paralisada. Isso é só um exemplo, tá?
Às vezes a gente quer muito colocar a culpa nessa criança. Ela existe, ela existe. Ela tá ali, como é que pode falar? Interferindo nos nossos pensamentos, ela está. Mas isso não define o que você pode fazer, que você pode quebrar esse ciclo, sabe? Eu gosto de chamar a criança de o nosso inconsciente. Então, às vezes, você quer fazer algo, mas o seu inconsciente fala assim, não, que vai dar errado. Então, é como se vocês tivessem que esquecer um pouco esses medos e receios e começar a agir com mais alegria, sabe? Assim, acreditando no que vocês vieram fazer, no que vocês podem fazer e com esse estado de alegria, porque essa criança, por mais que às vezes pareça que ela quer te paralisar, ela quer te ver tão grande. E talvez essas atitudes que ela tenha é exatamente para que você consiga olhar de outra perspectiva, aprender de outra forma, fazer de outra forma, porque o jeito que você vinha fazendo não era legal, sabe? Aquele sacrifício, aquela baderna, né? Tem um somzinho aqui no fundo, eu não sei se vai sair no microfone, eu também tento tirar no aplicativo. Qualquer coisa eu resolvo depois, tá? Deixa eu ver. Tá ok. Então, entenderam a mensagem da criança, né? Agora a gente olha que lindo. A mensagem que saiu. Libertação. Deixa eu ver se eu consigo sem. Ah, eu queria ver sem. Tá aqui. Libertação. Vamos lá. Eu achei bem interessante porque essa libertação é muito uma escolha. É o que eu falo, a vida é uma escolha. E essa libertação casa muito com isso. Você ter consciência das coisas que te paralisam é uma oportunidade de você ter uma escolha, fazer a sua escolha, para poder você mudar aquilo que você precisa. O problema é quando a gente acha que não tem caminho ou que não tem resolução, mas tem, a gente só não sabe como. E aqui agora, se vocês tiveram uma boa orientação, vamos lá. Nesse momento, você pode estar carregando fardos, preocupações e responsabilidades que não são suas. Esta carta te convida a soltar o peso do mundo que você carrega em seus ombros e a encontrar liberdade ao deixar ir aquilo que não está sob o seu controle. É hora de desapegar das preocupações e problemas que não estão diretamente ligados a você. Muitas vezes carregamos o peso dos outros sobre nós mesmos, absorvendo suas dores e sofrimentos como se fossem nossos próprios. No entanto, é importante lembrar que cada pessoa é responsável pelo seu próprio destino e jornada de vida. Ao liberar os fardos alheios, você se abre para uma sensação renovada de leveza e abre espaço para focar em seus sonhos e projetos pessoais. Aprenda a oferecer apoio emocional e ajudar quando necessário, sem carregar o peso de outras pessoas. Se você escolheu essa opção e ficou até aqui, digita: me liberto de pesos que me impedem de alcançar os meus sonhos. Afirmação: me liberto de pesos que me impedem de alcançar os seus sonhos. Maravilhoso, né? Entenderam, né? Então, meus amores, eu agradeço quem ficou até aqui. Até a próxima, tá? A gente vai para a opção número 2. Vamos lá para a opção número 2. A gente dá um corte. Um cortezinho. Amores, para a nossa opção número 2, tá? Com a perita. Deixa eu só anotar aqui. 16. Vamos lá entender o que está atrapalhando a tua vida financeira, carreira. Vamos botar aqui. Vou considerar porque eu senti. Mental, emocional. Deixa eu. O que está atrapalhando a carreira da galera? Número 2. Emocional, espiritual, físico. Uau! A energia veio totalmente diferente. Totalmente. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Gente do céu. Totalmente diferente da opção número 1, tá?
Vamos aqui entender. Vamos aqui entender vocês da opção número 2, tá? Confesso que achei bem interessante. Deixa eu puxar aqui pra cá. Aqui, 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 aqui. Vamos lá entender a carreira de vocês, profissional, negócios, tudo isso, tá? Gente, o mental de vocês está muito num começo de execução, sabe? Saiu aqui o As de Paus, que fala sobre esse princípio, essa energia. Eu tô sentindo que esse pessoal da segunda opção, eu tô conversando com a energia mais positiva de iniciação. Pode ser que você já venha saindo de uma época que você já fez muito, sabe? Você veio fazendo muito e, e acha que chegou num lugar que tá um pouco duvidoso, tá? Mas que era o melhor lugar que você poderia estar nesse momento, tá? Porque tá falando de uma estrutura emocional muito diferente de antes, em celebração, sabe? O espiritual é como se eles estivessem celebrando os movimentos que você fez até aqui. E um físico radiante para conseguir executar aquilo que você precisa. Ah, mas eu não estou do jeito que eu gosto. Mas você está numa fase muito positiva, muito, muito positiva mesmo. Eu vejo uma celebração, eu vejo uma maturidade emocional, eu vejo início de algo novo. Não sei exatamente o que seria, mas é o início de algo novo. E você tá até esperançosa, mas é porque você tá com outra cabeça, sabe? Você tá com outra mentalidade que antes você não tinha. E parece que teve que ter esse movimento, sabe? Muito, muito louco aqui. Eu acho que vai ser até mais curto, porque não tem muito o que falar, mas vamos destrinchar aqui, sabe? Eu sinto que você veio fazendo parcerias, ou que tenha parcerias que elas estão te trazendo muito retorno, sabe? Ou vai te trazer retorno em breve. Fala também do relacionamento sendo uma estrutura, sabe? Pro que tu vem desejando realizar, pro que vem, de certa forma, esse relacionamento não é para todo mundo, tá? Porque tem gente que não vai estar, não, mas é como você vai saber, você vai sentir que vocês estão amadurecendo juntos, sabe? Tem essa ideia de amadurecimento junto. Então, essas novas parcerias, esses novos lugares, esse relacionamento, se você sentir que foi positivo o relacionamento, vem te trazendo essa maturidade para esse novo caminho que você está entrando, sabe? Muito positivo. Só que aqui, obstáculo, né? O obstáculo é você entender que você não tem que ficar tão isolada, entendeu? Você tem muitas artimanhas, você tem muitos pontos positivos, dons, entre muito mais. Você tá numa vibe muito boa, mas você tem um negócio, talvez, de achar que nunca tá pronta. Esse passo, talvez esse passo do início que falou aqui, sempre ter esse intuito de, pum, fazer, né, de começar, mas tem essa dificuldade ainda, talvez, de se expor um pouco, sabe? O obstáculo é querer ficar na casa. É como se assim, se expõe um pouco, dá um retorno, de repente você quer se fechar. Eu sinto muito essa energia. E incrível que pareça, né? Porque tem toda essa estabilidade aqui, tem toda essa vitória, tem toda essa contemplação, mas é como se você tentasse boicotar o próprio processo, sabe? Achando que não tá bom o suficiente ou achando que. Mas não, é como só se você tivesse que se movimentar mais, aparecer mais, fazer o que precisa ser feito de um lugar muito mais maduro do que antes, para que de fato, ó, venha uma nova fase, uma ressignificação, assim, é algo que você
não estava preparado para isso aqui, você não estava esperando, sabe? De forma positiva. Só que qual é o problema? Sabe quando você está naquela linhazinha para poder atrair tudo que você quer, ou ser o caminho que você vai acelerar as coisas, sabe? Tá faltando isso, de você entrar nesse fluxo e simplesmente andar, sem pensar muito, porque tá tudo muito propício. Só que é isso, você fica querendo ficar no seu próprio mundo, querendo entender as próprias coisas, talvez questionando crenças e sentimentos, sabe? É algo assim que. E ao mesmo tempo você tá com a maturidade emocional muito grande. Mas onde é que você se perde? Dando força para esses pensamentos aqui, sabe? Eu sou daquela que tudo a gente tem que fazer com estrutura. Não adianta, não é que não adianta. Tem gente que fala assim, ai, você vai como é? Transitar de carreira, queima todos os barcos e vai na fé. Isso pode dar certo para pessoas mais firmes, assim, que tem estrutura emocional. Mas para quem não tem, você vai bugar, você vai se tremer antes mesmo de executar, porque você não tem aquela garantia que você tinha, sabe? Então, às vezes, é muito mais eficaz você ir fazendo aos poucos, mas com muita gana, que é isso que eu falei, de fazer, da atitude, de sair da casinha, para você, de fato, poder pular de uma vez e ter ali, ó, ter algo guardado, sabe? Para fazer essa transição. Mas você fica nessa luta interna. Eu sinto muito essa luta interna, sabe? E eu vejo também que você foi muito abençoado, sabe, nos últimos tempos. Talvez você possa enxergar que não, mas parece que tudo foi colocado de uma forma que vai te levar a um lugar muito mais longe. Já está te levando. Estruturalmente, emocionalmente, isso já está acontecendo. Pode ser que você ainda não esteja processando com a cabeça, né? Mas que toda essa movimentação ao redor ela já foi feita e de uma forma muito forte. Agora falta você acreditar e meio que sair desse, dessa prisão interna de ficar julgando as próprias atitudes, julgando o que acha certo, o que acha errado, ou o que é melhor, ou isso, ou aquilo. Cara, vai e faz. Parcerias, negócios, oportunidades, pessoas, tudo, absolutamente tudo veio para te ajudar num processo que você está precisando. Agora é como se você simplesmente tivesse que parar de olhar para aquilo que não deu certo ou deixar velhas ideias, sabe? Ou crenças, ou ficar olhando. Ai, porque é muito um lugar de ficar sofrendo. Ai, mas é porque eu tenho crença disso, porque minha família teve isso. O caminho tá de ressignificar, meu amor. O caminho tá de prosperidade, o caminho tá de um novo recomeço, sabe? E você tá remoendo o que não tem, o que não faz sentido. É como se você tivesse que se movimentar. É como assim, enquanto você fica aqui parada duvidando ou questionando o que você não sabe fazer, ah, eu não sei vender, ah, eu não sei falar, ah, eu não tenho tal coisa, não tenho a luz perfeita, você está perdendo de já estar andando e atraindo as oportunidades para você ter tudo isso que você precisa. Entende? É como se você soubesse internamente que, cara, as coisas vão acontecer e vai dar tão certo. Eu acho que, eu não sei aqui, trocou a luz. As coisas elas vão dar tão certo que você tá meio que sentindo e com medo. Ah, mas eu tô com medo que as coisas deem certo. Sim, você tá. Sabe por quê? Porque você é tão acostumada a dar errado, você é tão acostumada a justificar o teu sofrimento através dessa luta, que se der certo, qual vai ser o próximo obstáculo? Sempre tem, meu amor, mas que esse obstáculo seja um obstáculo que vai te trazer muito mais, mais bem-estar e não mais preocupação, entende? Você tá entendendo o que eu tô falando? E que se você tiver escolhido, você vai entender. Aqui, ó, o cachorro, ele representa. Cara, esse pessoal da segunda opção, vocês se sintam uns abençoados, tá? Porque é como se vocês estivessem aqui sendo guiados o tempo todo.
as pessoas, as conversas, uma palavra que sai da boca de uma pessoa, nada é por acaso. Mas você, em vez de olhar aquilo como um ponto positivo, uma oportunidade, você está olhando como algo ou bloqueio que eu preciso melhorar, sabe? Você está se prendendo nos detalhes, quando os detalhes são chaves para você ir captando que você está pronta para dar grandes saltos e você está se negando um pouco, tá? Mas está tudo muito propício para essa virada. Tá tudo muito acontecendo. Só que o que que acontece? Você tem que enxergar o que é confortável para você. E até ficou um conselho aqui, ó, que eu tirei essas duas últimas cartas, que é o cavaleiro e a foice. O que que me passa aqui? Você é uma pessoa um pouco afobada. Você tanto quer colher muito rápido, como você quer fazer cortes muito rápidos. E isso atrapalha o seu processo. Sabe por quê? Porque tudo tem um tempo. E você achando que já está na hora de acontecer isso, você não vê toda a evolução que já está acontecendo. Então você pode ser a pessoa que se identificou com a 2 e falou assim: ah, mas eu não consigo enxergar isso. Mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Não tá as coisas boas assim como a Diana tá falando. Mas é porque você, nesse lugar de cobrar, se cobrar pela velocidade das coisas, ou você é daquela que quer tudo muito rápido, ou você corta tudo aquilo que não tá dando certo. Você não espera muito tempo das coisas. E por isso que você não consegue ver essa positividade que eu estou mostrando aqui. Porque é como se aquilo não tivesse alinhado com a tua perspectiva, a tua expectativa, entende? Não tá alinhado com a tua expectativa, então para tirar tudo ruim, nada tá andando, e tu prefere se fechar para entender o que tá de errado do que entender o quão grandioso já foi até aqui, porque por mais que você não enxergue, parece que cada passo foi colocado para você dar um salto. E isso vai acontecer muito rápido. Isso vai ser muito rápido. Mas requer muito de você sair desse olhar de que eu sou assim, no lado defeituoso, né? Pesado, e trazer do tipo, tá, eu sou assim, mas eu posso melhorar, eu já posso ir fazendo com o que eu tenho e ótimo. Antigamente eu nem pensava nisso, agora eu penso nisso, então eu vou agir. Porque a vida ela tá te reservando muitos encontros, muitas oportunidades. É como se você só precisasse ser vista. Ser vista e direcionada com aquilo que faz sentido para você. Sabe o que toca no teu coração. Cara, tu tá numa energia muito boa. O que pode estar atrapalhando é os teus pensamentos e essa afobação. Porque tu não consegue ver o resultado real agora. Aí tu quer que seja agora e não tá sendo, e você vai ficar, ai, mas assim, porque assim, sempre colocando defeito. E se você quiser encontrar defeito, meu amor, você vai encontrar toda hora, o tempo todo. Basta você querer, você sabe que é verdade, né? Então, assim, entendeu? Que tá na hora de sair, as coisas estão muito alinhadas, não tá tendo trava, não tá tendo nada, mas talvez você esteja tendo que olhar por outra perspectiva para esse renascimento, para o fim de um ciclo que não faz mais sentido para outro muito melhor. Mas sabe onde é que começa esse ciclo muito melhor? Aqui. As oportunidades, as situações elas são neutras. O que é oportunidade ou não é a minha visão sobre aquilo. E eu gosto de usar o exemplo do canal do YouTube, porque para mim foi desafiador conseguir fazer isso aqui. Pô, isso aqui gasta energia, isso aqui eu amo trazer essa mensagem para vocês, mas vocês entendem que é plantar para mais na frente talvez colher e não é porque não tá dando agora que não vai dar, certo? Então, é essa mentalidade aqui que vocês têm que adquirir pro que vocês estão querendo aí. Que tá tudo certo, tá tudo alinhado, não tem nada travado, mas talvez precise de mais ações, mais pensamentos focados no que dá para resolver, no que pode vir, no que está por vir, porque, cara, tem muita coisa para vir. É como se tu tivesse num poder de cocriação assim, ó, absurdo. E engraçado que a carta que saiu aqui, ó, foi Noite de Criação. Olha que coisa linda. Um caldeirão, um cafezinho, uma lua. Perfeito, perfeito. Vamos ver aqui essa mensagem. É engraçado, né? Que eu achei que ia ser bem positiva, mas foi positiva. Porque as minhas leituras, assim, são reflexivas, né? Para todo mundo, então... Vamos lá.
Deixa eu olhar aqui, noite de criação, 68. Foi positiva, mas não importa o canto, o lugar, a coisa, quem faz acontecer é a gente, a nossa perspectiva em relação àquilo, entende? É noite de criação. Esse é o momento de se conectar com a fonte infinita de inspiração que reside dentro de você. As soluções para antigos problemas estão mais próximas do que você imagina, esperando apenas o brilho da sua imaginação para serem revelados. Abra-se para o fluxo criativo, permita-se sonhar sem limitações e explorar caminhos desconhecidos. Seja corajoso, corajosa em suas escolhas e confie na sua capacidade de criar algo único e significativo, seja na arte, no trabalho ou em qualquer aspecto da sua vida. Esse é o tempo de deixar a sua marca e trazer ao mundo algo que só você pode oferecer. Aprecie cada momento do processo criativo e celebre suas descobertas, por menores que pareçam. As grandes ideias muitas vezes nascem de momentos simples do dia a dia. Conselho: cultive a atenção plena, esteja presente e aberto para perceber ideias e insights de fontes inesperadas. Espera aí que eu acho que se fizer barulho ruim, vocês relevem. Afirmação, se você ficou até aqui, tá? Eu libero a minha mente para explorar novas ideias. Gente, eu fico chocada com a sinergia, com a conexão, com a. Como é que diz? Quando é igual. Fugiu as palavras disso aqui. Você tá. Eu falei, ó, mente, a sua mente. E aqui no final, mente. Entendeu? Tá tudo muito propício. O que tá criando bloqueio é a forma que você tá enxergando as coisas, sabe? É a proporção que você tá vendo. Ah, eu queria ganhar 10 mil, mas eu só tô ganhando 5, mas já é a metade. Daqui a pouco, tanto tempo, o que que tu precisa fazer mais, vender mais? Ou se comunicar com quem para você conseguir? Entende? É muito mais sobre perspectiva do que realidade. A sua realidade ela é criada através dos seus pensamentos, das suas ações. Então, foca. Toda vez que vier um pensamento, foca no que faz sentido para você. Isso aqui vai me levar onde eu quero ou isso aqui vai me atrasar? Então, se vai me atrasar, deleta. Deleta esse tipo de pensamento. Porque senão você vive mais na sua cabeça do que realmente vivendo a vida, tá bom? Número 2, obrigada também, obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo. Deixa o seu like, segue o canal, manda para aquela pessoa que você sente que está precisando de uma orientação, de uma clareza. E, e é isso. Um beijo no coração, até o próximo vídeo e é isso. Se inscreva no canal e vamos